sejam bem-vindos a mais um capítulo da nossa revista eletrônica. Essa ferramenta que a gente utiliza para conversar com você e deixar você associado, ainda mais envolvido com o nosso clube, nossos professores e as modalidades. Sejam extremamente bem-vindos e vamos lá! Hoje eu estou com uma presença ilustre, a Júlia, nossa coordenadora da natação, e a gente vai falar muito sobre essa modalidade que é sucesso aqui no Clube ADPM Falcão Azul. Júlia, seja muito bem-vinda. Obrigada. E eu gostaria de saber logo de cara qual é a diferença entre natação e hidro. Às vezes eu não tenho ainda essa percepção. O que eu começo fazendo? Então, explica para mim um pouco melhor o que é a natação e o que é a hidro, por favor. Legal, isso é uma dúvida que muita gente tem, né? Bastante pessoas chegam lá e perguntam: nossa, mas está escrito hidroginástica, o que é a hidroginástica? Aí a pessoa vem, tá, mas qual a diferença da natação para a hidroginástica? É bem legal e interessante você abordar isso, porque as pessoas têm essa dúvida no dia a dia. E a natação, lá no espaço que a gente tem com 3 piscinas, a gente divide, né? Tem uma piscina específica só para hidroginástica, que são movimentos tanto aeróbicos, tanto anaeróbicos, e a gente utiliza de movimentos tanto da musculação quanto da ginástica. E aí é um movimento, né, uns exercícios que eles são parados, né, com pouco deslocamento, até porque a gente tem pessoas idosas, e exercícios de ritmo, né? Então a gente tem vários tipos de exercícios dentro de uma aula que não propriamente dito que é a natação. Porque a natação a gente já tem um deslocamento de uma borda para outra, né? E tem um aprendizado dos nados, que a gente tem 4 nados específicos. Então a natação ele vem para aprender os 4 nados. A hidroginástica a gente vem para perder caloria, para socializar, que é importante pra caramba, e para fazer exercícios, né, de locomoção, mobilidade. É bem interessante essa diferença que é legal o pessoal saber. Caramba, que massa! E a hidro, a gente chutou o balde no fim do ano, a gente quer recuperar esse balde, a gente vem pra hidro. Adorei! E eu sei que aqui no clube tem uma modalidade que chama Hydropower. Sim. O que significa? A Hydropower, ela é a hidro que a gente tem de mais forte, né? Então ela vai usar de exercícios mais ritmados, né? Então são exercícios muito mais fortes, que gastam muito mais caloria, e aí é uma intensidade um pouco maior do que as outras 3 hidros que a gente tem 4 hidros no nosso quadro de horário. Que, se você me permitir, eu já falo que daí fica... Por favor, o programa é seu. A gente tem as 4 hidros, que é a Hydropower, que foi aqui o Rodolfo citou, que ela aí é uma hidro de mais intensidade. Então, se você quiser gastar mais caloria, Hydropower. A gente tem a hidro aeróbica, que também entra na Hydropower, mas ela é um pouquinho menos intensa. Tem a hidro local, que utiliza exercícios da musculação também, que é bem legal. Você vai trabalhar o músculo mais localizado, né? E a gente tem a outra hidro, que é a hidro, que me fugiu o nome agora. Eu não vou lembrar, mas tranquilo. São 4 hidros, modalidades de hidro, tá? Tranquilo, dá para fazer todas, porque todas são de acordo com a intensidade do aluno. Entendeu? Então, se eu chegar lá, professora, tá, mas a Hydropower eu não vou conseguir fazer, porque eu sou um aluno mais sedentário, sou um aluno mais idoso. Consegue. Por quê? Na própria aula, o professor, ele utiliza de adaptações. Então, um exercício mais intenso, ele vai diminuir a intensidade para aquele aluno que tem mais dificuldade. Então, acaba dando para todo mundo fazer, tanto o sedentário, o idoso, a criança, a partir de 13 anos. É tranquilo. Maravilhoso. Eu ia chegar nesse ponto mesmo da questão da intensidade, né? Porque quem está começando talvez se desespere um pouco. Mas antes de eu falar sobre isso, eu preciso dizer para você que se você quer saber mais informações sobre essas 4 hidros e sobre os horários das hidros, da natação, de todas as nossas piscinas, você tem esse recurso pelo nosso site www.adpm.com.br. Lá tem a agenda com a aquática e tem todos os horários e os dias da semana. Então não perca essa oportunidade, coloca aí na sua agenda e vem fazer essa aula. Também consegue essas informações pelas nossas redes sociais. Tem no YouTube, tem no Instagram, TikTok, Facebook, então siga a gente, não esquece. Então vamos lá, a gente estava falando sobre a questão da intensidade. É muito parecido com uma aula de ginástica, porque aqui os nossos associados eles já estão acostumados com algumas aulas de ginástica. Body Combat, Jump.
É muito parecido? Eu consigo ir adaptando a minha carga, a minha intensidade, a minha força dentro de cada aula, respeitando o meu nível? Sim, você consegue fazer de acordo com a sua intensidade e é parecido, só que é um exercício que beneficia mais o idoso e aquela pessoa que tem restrição, por ser um exercício sem impacto. Então, aquela pessoa que tem uma restrição no joelho ou em alguma outra articulação, ela vai ter esse benefício de não ter o impacto que uma aula de ginástica tem. Caramba, show de bola. E eu vou aproveitar e vou falar assim, para. Assiste um depoimento junto comigo aqui sobre isso. Para mim está sendo ótimo, né? Eu sou iniciante, comecei há pouco tempo, mas já sou associada já há alguns anos e as outras coisas que eu faço também, além da natação, né? Então eu sempre me dei muito bem, gosto do atendimento e aí então eu vim a experiência agora, né? Eu sempre tive vontade de aprender a nadar e os professores são muito atenciosos e o resultado tem sido assim maravilhoso, né? A minha respiração, tem melhorado bastante. Claro, eu indico, super indico. Inclusive falo para os amigos, para as pessoas que já foram associados, né? Falo para voltar, que é sempre muito bom e a gente está sempre indicando sim. Que máximo, né, galera? Olha que delícia ouvir isso. E aí eu te pergunto, qual é a real importância para essa galera fazer a aula? Olha, é super importante, né? Desde o idoso até a pessoa mais nova, porque a gente não tem só o prazer da atividade física, a gente tem o prazer da socialização, né? A hidroginástica hoje, a gente consegue colocar 100 alunos dentro de uma piscina. Então, aqueles alunos, eles se interagem, né? Eles interagem entre si e acaba tendo amizades, aqui dentro e fora daqui. Então, para esses idosos é super importante por isso, né? Essa socialização, muitos são sozinhos, então acaba tendo essa interação legal, fora que a saúde dela vai ficar em dia. Os benefícios da saúde. São enormes. Mas a gente está falando hoje um pouco mais, até agora, né, sobre a questão dos idosos. Sim. Mas a natação e a hidro não é só para idosos, certo? Não. Perfeito. Como a gente vai aumentando essas intensidades, a gente também consegue atingir um outro público. A gente aqui na DPM tem aulas específicas com níveis diferenciados para atingir toda essa galera? Olha, a gente tem aula desde os 6 meses de idade até a melhor idade, 100 anos, até a última idade. Então a gente tem separado em níveis sim, tá? Bebê 1, que é dos 6 meses aos 2 anos, bebê 2, que é dos 2 anos aos 4 anos, e tem o Kids 1. Kids 1 é dos 4 anos aos 6 anos e 11 meses, tá? Papais e mamães, dos 6 anos a 11 meses no máximo. A partir dos 7 anos, a gente tem o Kids 2. O Kids 2, ele é separado, né, em 2 níveis, raia e banquinho. Banquinho, muitas pessoas confundem, que é porque a criança não dá pé e etc. Não, o banquinho, ele é para aprendizado, então é uma adaptação. A criança que sai do Kids 1, ela não está adaptada a nadar ainda. Então não tem como ela sair do Kids 1 e já colocar ela na raia, porque ela vai se perder, vai se afogar, porque na raia o professor está fora d'água. Entendeu? Então, por isso que a gente separa esse nível, porque o Kids 1, o pai já não está mais, o Kids 2, o pai já não está mais com a criança na água. Certo. Então, a gente precisa dessa segurança. Então, a gente passa do Kids 1, que é o pai com a criança, para o Kids 2, que já não tem mais o pai. Então, é o professor dentro da água, auxiliando aquela criança e desenvolvendo o nado crawl com aquela criança. Show. Entendeu? Desenvolver o nado crawl, ele vai para a raia. Então, por isso que nós temos o banquinho, porque o professor está dentro da água auxiliando essa criança. Entendeu? Perfeito. E aí a gente tem uma quantidade exata de crianças dentro do banquinho, porque é um professor, né? Então, um professor, ele precisa dominar aquelas crianças, né? Então, a gente não pode ter um excesso de crianças, porque o desenvolvimento da criança depende daquilo. Perfeito. Então, a gente separa esses 2 níveis, né? Que é o banquinho, que não é porque a criança não dá pé, e sim pelo desenvolvimento da criança, e a raia, que é a partir do momento que a criança já sabe nadar o nado crawl.
né? Então aí ela vai desenvolver os outros nados na raia. Caramba, maravilhoso. Nossa, eu não sabia dessa questão das idades a partir dos 6 meses. Você está assistindo, se você ainda não trouxe o seu bebê, está perdendo tempo. E a gente também tem para os adultos, certo? Tem. Aí, o que diz 2, ele vai até os 12 anos e 11 meses. A partir daí, já começa 13 anos, iniciante adulto. Iniciante não quer dizer que é só para aquela pessoa que está começando agora. Não, é para a pessoa que está começando agora, que tem medos, traumas, tanto para aquela pessoa que nada os 4 estilos. É separado por raias, né? A gente tem 7 raias na piscina e essas 7 raias são separadas certinho de acordo com o nível da pessoa, entendeu? Aí passou desse nível de iniciante, porque daí a pessoa já fica lá naquelas últimas 3 raias que já o nado crawl, né? E aí ela, poxa, eu não desenvolvo mais. Por quê? Porque ela vai ficar ali restrita. Então, a gente agora tem, né, a gente tem o nível intermediário avançado, que é aquela pessoa que já nada os 4 estilos, né? Mas, para passar para o intermediário avançado, a gente tem um critério que tem que nadar mais de 1.500 metros, fazer os 4 estilos, né, perfeitinho, bonitinho, e ter uma resistência legal, porque intermediário avançado a gente já não dá mais boi, né? Sim, tem que pegar pesado. Tem que pegar né? pesado. E aí, falando sobre isso, tem mais um depoimento aí para você assistir junto com a gente. A aula de natação é muito bacana, ela ajuda a gente a manter a forma, a fazer um treino legal, que a gente pode trabalhar o cardio, para quem tem problemas aí de colesterol. É um exercício que a gente não tem tanto impacto, então para quem tem problemas de joelho, articulação, muito bacana aí. Pratico aqui na DPM há 5 anos, né? Comecei no básico, sem saber nada, sem saber nadar, e hoje eu já estou bem mais evoluído, consigo fazer os 4 nados e me ajudou muito. Recomendo para todas as pessoas que querem fazer uma atividade física sem muito impacto, mas que ao mesmo tempo trabalhe o corpo todo. Excelente, que delícia. Eu tenho certeza que você, como eu, tá com muita vontade de vir fazer essas aulas. E aí, a pergunta que não quer calar é, para eu dar início, o que é necessário? Eu preciso de um maiô, de um biquíni especial, uma sunga. Eu que sou um pouco, eu não sei se vocês repararam, mas eu sou um pouco calvo. Eu preciso usar touca. Como que funciona? Olha, isso é uma dúvida muito grande, né, das pessoas com a vestimenta, porque as pessoas procuram a gente com um biquíni e não é ideal para a prática de atividade física dentro da piscina quando você vai fazer um aprendizado, né? É ideal para uma piscina externa, um momento de lazer. Agora, para a prática da atividade em si, para você aprender os nados, não é legal o biquíni, porque você vai fazer deslocamentos e a água, ela tem aquele empuxo, né, que você, na hora que você desliza, acaba saindo porque já aconteceu. Então, o ideal, sempre mulheres, maiô adequado, tá? Por favor. Então, adequado para a prática da atividade e a touca, obrigatório para todas as mulheres, tá? O óculos a gente usa como opcional lá na piscina, porque muitas vezes as pessoas não têm condições e tudo mais. Mas, quem tiver condições, né, é legal trazer o óculos, porque facilita o aprendizado. Homens, sunga, obrigatório. Às vezes a gente deixa até aqueles shorts que são próprios para natação, que são os shorts mais adequados. E a touca até mesmo para os carequinhas. Fiquei triste Porque agora. Porque é um uso padrão, entendeu? A gente tem esse padrão, a gente quer deixar legalzinho, então touca para todos. Maravilhoso. E tem também a questão do agendamento, que é muito importante a gente falar. Como que funciona o agendamento das aulas e o que é exatamente isso? Legal. A gente tem aulas desde as 6 horas da manhã, né, até as 10 horas. Depois a gente inicia com as 5 horas da tarde até as 9 horas da noite. Então, esse agendamento ele funciona de que forma? Agora no verão é bem cheio o clube, principalmente no verão, né? É cheio o tempo todo, principalmente na natação. Mas agora no verão a gente sempre orienta as pessoas a vir com 1 hora de antecedência. Tem pessoas que conseguem vir um pouquinho mais, tal, mas a gente não anota antes de 1 hora de antecedência. Então, vamos supor, Rodolfo, você vem para fazer uma aula das 18 horas, entendeu? Você está lá na fila desde as 17 horas.
Aí você fica lá na fila, que a gente orienta onde é a fila, sempre na piscina 3, o agendamento. Às 17 horas eu vou começar a anotar o nome, já tem uma galera na fila. Então eu vou anotar o nome para o pessoal das 18 horas. Então sempre com 1 hora de antecedência, das 17 a mesma coisa, eu anoto das 18. Por quê? Porque a gente precisa ter esse controle, né, para a quantidade de pessoas, porque a gente tem um número restrito de pessoas para todas as modalidades. Então, para ninguém ficar sem vaga, a gente sempre faz essa adaptação. Perfeito. Então, não vacila. Chega 1 hora com antecedência, marca o seu nome e garante a sua vaga, que, como ela falou, é super concorrido aqui na DPM. Eu vou fazer uma última pergunta para a gente fechar. Legal. Quem não sabe nada, quem não sabe nadar, consegue fazer hidro? E outra pergunta dentro desse mesmo assunto, quem não sabe nadar nada, sai daqui nadando? Olha, se você vier empenhado, você sai daqui nadando os 4 estilos ainda. Hidro, quem não sabe nadar, não tem problema nenhum, igual eu falei no começo. O deslocamento da hidro, ele é mínimo. Às vezes, dependendo da aula, se for uma aula localizada, por exemplo, ele tem quase 0 deslocamento. E lá na hidro a gente tem os banquinhos, né, para a pessoa que não dá pé e tudo mais. Então a pessoa que tem medo, ela consegue fazer também. Então ela vai, pega o banquinho dela e fica fazendo o exercício somente naquele local. Então é interessante, não sei nadar, vou fazer a hidro, vou fazer meus movimentos naquele local e tá tudo certo. Quem não sabe nadar, tem medo, traumas e vai para a aula de natação, vai começar na nossa raia específica, que é a raia 7, sempre com um professor dentro da água, orientando aquela pessoa. Então o professor ele vai tentar tirar aquele trauma, vai trabalhar tanto o corpo quanto o psicológico da pessoa, que é super importante, e vai desenvolvendo aquela pessoa. Eu já vi pessoas que seguravam no professor, hoje nada, entendeu? Então ela vai passando de nível de acordo com a confiança que o professor passa para ela. Perfeito. Agora é com você. Se você não está curioso, alguma coisa está errada na sua vida. Vem fazer essa aula, vem ser feliz, vem ser a DPM.